independente de igreja, ele é uma das figuras, né, chave da Bíblia. Podemos dizer que, alguém já falou, né, que todos os escritores da Bíblia, todos eles vão se referenciar a três personagens. Eles vão apontar para esses três personagens ou vão falar do que esses três personagens disseram falar. Um é Moisés, no Antigo Testamento, e os outros dois, Jesus e Paulo. Então, todos os demais escritores ou vão apontar, ou vão falar, ou vão comentar alguma coisa a respeito desses três. No entanto, nós sabemos que Jesus é sim o maior exemplo e maior missionário que existe e que o mundo já viu. Mas Paulo, meus irmãos, ele teve aí uma conversão, como os irmãos conhecem, sabem, e como o nosso irmão Rogério já tem explanado muito bem hoje pela manhã, esta mensagem que aqueceu os nossos corações. Ele tem se convertido no caminho ali da estrada de Damasco. Estava indo para Damasco, como os irmãos conhecem a história. Pode passar o slide. No entanto, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que Paulo ele já participou de uma conversão que não era assim tão repentina, né? Às vezes a gente cria aquela ideia de que Paulo se converteu realmente na estrada para Damasco. Não. A conversão de Paulo ela foi algo paulatino e não repentino, no sentido de que ele estava como perseguidor da igreja, mas as orações feitas ali por Estevão, o qual ele segurou as vestes daqueles que o mataram, estava latejando no seu coração. Com certeza estava latejando no coração dele. E lá na frente, quando Paulo testemunha a respeito da sua própria conversão, contando um pouco do seu testemunho, ele vai dizer que o próprio Jesus falou para ele na estrada de Damasco: Paulo, por que me persegue? Dura coisa é para você recalcitrar, lutar, resistir contra os aguilhões. E o que era aguilhão? Aguilhão era uma vara, né, de madeira com uma ponta de ferro, que as pessoas que tangiam o gado, cuidavam do gado, direcionavam o gado, utilizavam aquilo para ir, cada pontada daquela ia direcionando para onde que o gado deveria ir, para onde que aquele animal deveria ir. E as orações de Estevão, né, o choro da igreja, estava como que a ferir Paulo, ou Saulo, aquele antes de ser convertido. Então, quando ele vai pegar a estrada de Damasco para levar a efeito, executar aquela perseguição feroz, e Jesus lhe aparece ali, foi a revelação, vamos dizer assim, que ocasionou a sua conversão, mas ele já estava sendo ferido em sua consciência, pelo Espírito de Deus, à medida que essas coisas, né, as orações de Estevão e da igreja, que ele ouvia, daqueles que ele tanto perseguia, lhe feriam, mas que ele não prestava atenção. Eu sei que você e eu conhecemos pessoas também que estão nessa situação, sendo feridas pelo bendito Espírito Santo. E como é bom, né? Como é bom quando isso acontece. Acho que cada mensagem pregada na Igreja Batista do Povo aqui, cada mensagem, cada escola dominical, a gente ouviu aí recentemente outras aulas de outros professores tão abençoados, nosso irmão Daniel, nosso irmão Binho, que falou também tão bem, irmã Tatiana e tantos outros, né? Nosso pastor, os pastores, colegas que têm pregado, cada mensagem ela vem e às vezes para algumas pessoas é como um aguilhão. O Espírito Santo ele começa a ferir a nossa consciência, para que nós mudemos, para que nós nos assemelhemos a Cristo, para que nós deixemos a velha vida, nos desvistamos do velho homem. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus.
Nesse sentido, eu vou pedir a vocês ainda que vocês tenham misericórdia de mim, tá certo? Não façam perguntas muito difíceis. Embora eu estou muito bem protegido aqui pelo nosso pastor, qualquer coisa eu coloco ali naquele departamento. Então, vocês já foram misericordiosos comigo da outra vez, né? Foram bem passivos. Continue assim. Vamos lá. O alvo da lição: o aluno será capaz de compreender a importância ou relevância do compartilhamento sobre o que Deus tem feito na vida e por meio da salvação em Jesus. Vai ter que sentir o amar o necessitado de salvação, agir, orar e compartilhar a salvação em Cristo com base na vida de Saulo. Em suma, isso quer dizer que é impossível, ou pelo menos deveria ser impossível, estudarmos a conversão dramática de Paulo e não sairmos dos bancos. Se nós estamos estudando a conversão dramática de Paulo, e nós vamos ver a reviravolta que aconteceu na vida dele, e como ele, à luz do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, né, sai de uma posição, ele muda de posição na vida. Glória a Deus por isso. Deus, ele faz isso. Ele muda de posição espiritual as pessoas. Glória a Deus. Judas começa como apóstolo e termina como suicida, como traidor. Paulo começa como perseguidor e termina sua carreira como apóstolo de Jesus Cristo. Aleluia. Que coisa gloriosa, né? Aleluia. O Deus da segunda, da terceira oportunidade. Oh, glória. Ele está dando oportunidade todos os dias para que nós mudemos, melhoremos, façamos alguma coisa. Amém. Amém? Amém. O que eu quero dizer é que nós não podemos crer sem que essa crença se torne em ação. O que eu quero dizer, em suma, é que a nossa fé deve moldar a nossa vida. A sua fé molda o modo como você vive. Amém. Não existe uma fé que ela seja apenas intelectual. Eu sei que algumas pessoas que você e eu conhecemos têm esse tipo de fé, a fé intelectual. Eu concordo que Paulo se converteu. Eu concordo que Jesus foi pendurado na cruz em meu lugar, mas ele não toma nenhuma ação, ele não toma nenhuma atitude. É apenas um assentir intelectual, balança a cabeça. Não, eu concordo. É isso aí mesmo. Desde que não me mova do meu mundo, desde que não me tire do meu conforto, desde que eu não saia do meu lugar, tá bom, eu estou concordando com tudo. O próprio Paulo, aos Romanos, capítulo 10, se eu não me engano, ali pelo versículo 16, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, parafraseando Isaías no capítulo 53. Tá, mas quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E lá ele compara o crer ao obedecer. Porque ele está falando dos seus irmãos judeus, eles não obedecem. Eles não colocam em obra, eles não praticam, eles não mudam. Mas por que, Paulo? Porque Isaías falou, quem creu. Ele iguala, sabe? O crer ao obedecer. Se você ler Romanos 10, você vai chegar a essa conclusão. Que crer também é obedecer. Que a fé não pode ser intelectual apenas. Eu sei que o intelecto é importante. Eu sei que conhecer, que estudar é importante. E se nós não conhecermos, nós não vamos tomar nenhuma ação. Mas a gente precisa unir isso. Eu não posso assistir Paulo ser convertido e continuar com os braços cruzados. Eu não posso. Eu lembro de um outro santo que eu li o livro a respeito dele, eu sei que nem é o assunto, mas assim, eu já me via na rua, eu já me via fazendo um trabalho, nossa, eu preciso me mover, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou apoiar o discipulado,
eu vou estar de casa em casa, o que tem para me fazer, eu vou fazer. Eu vou procurar o pastor Renato, eu vou procurar o pastor Cláudio, eu vou procurar o pastor Jonas, o pastor Daniel, o que tem para fazer, eu vou fazer. Foi a respeito de Wesley, né? Como ele, num movimento de rua, na antiga Inglaterra, pré-revolução industrial, conseguiu um efeito assim, espetacular sobre a Inglaterra. É um livro que eu quero indicar para vocês, ele não está, eu vou indicar alguns livros nos slides, já no final da lição, mas eu indico, se você quiser anotar, vale a pena a leitura, é impossível lê-lo sem chorar. John Wesley, Vida e Obra, de um escritor francês chamado Mathieu Lelièvre. Ele ainda é vendido pela editora Vida. Mas ao ler esse livro, né, nossa, eu fiquei empolvorosa. Eu disse, não, eu preciso fazer algo. Meus irmãos, seguindo então nossos slides, vamos adentrar a esse assunto. Pode seguir. Então eu coloquei uma pequena introdução, né? Nós já sabemos essa questão da mudança de nome dele. Saulo, o nome latino, o nome romano. Aliás, Saulo, o nome hebraico, melhor dizendo, vem de Saul. E Paulo, o nome latino, né? Por ele ser cidadão romano, tem um determinado ponto no livro de Atos que o nome dele vai mudar, muito bem ligado à questão da sua conversão. Ele começa como Paulo e a partir dali ele passa a ser chamado de Paulo, tá certo? Uma outra coisa interessante, que ele também é o homem que mais escreveu sobre a doutrina no Novo Testamento. 13 cartas são de sua autoria. Paulo foi o primeiro teólogo da igreja, o primeiro teólogo sistemático, né? E foi um dos maiores missionários do cristianismo. Então, o que a gente pode falar a respeito de Paulo? Porque as pessoas perguntam para mim, quem era Paulo? O que Paulo fazia? E eu sempre respondo da mesma maneira. Difícil é dizer o que Paulo não fazia, porque ele fazia tudo. Ele sai de uma situação onde ele era perseguidor, ele se torna um pregador de Jesus Cristo em primeira análise, participando de um discipulado, conforme pregou nosso irmão Rogério, primeiro com Ananias e depois com o próprio Barnabé, e a gente vai falar disso lá na frente. A nossa lição nos 2 pontos finais, ela fala destes 2 discipuladores, destes 2 grandes homens de Deus, e depois ele se torna um missionário cristão, aonde ele enxerga a vontade de Deus sob um prisma diferente do seu professor. Quem sabe me dizer quem foi o professor de Paulo? Quem sabe me dizer? Barnabé? Um de cada vez. Barnabé? Quem? Barnabé? Barnabé não. Gamaliel, muito bem. Quem respondeu Gamaliel acertou. Gamaliel é um grande líder judeu, um grande professor, ao lado de Léo, que foi também professor deste, é um grande estudioso, um grande rabi. E Paulo foi criado aos pés dele, aprendeu o judaísmo, né? Aprendeu ali o Antigo Testamento, as Sagradas Letras, aos pés de Gamaliel. Gamaliel enxergava a vontade de Deus da seguinte forma: olha, vocês tomem cuidado, vocês não direcionam muita ação nessa questão dessa perseguição aí, porque se esse movimento aí for de Deus, vocês podem achar-se lutando contra Deus. Então era assim que Gamaliel enxergava. Ele aconselhou, né, os judeus: olha, sejam temperados, não é bem assim não. E se for a vontade de Deus? Paulo, ele já enxergava a coisa totalmente diferente. Sabendo qual é a vontade de Deus, eu emprego tudo que eu tenho e dou até a última gota de sangue. Essa era a ideia de Paulo. Então eu enxergava a vontade de Deus sob um prisma diferente. Por isso que ele, enquanto é perseguidor, ele é uma fera feroz. Ele é uma besta selvagem. Porque ele crê que está fazendo a vontade de Deus. Ele disse: não, eu vou pegar a carta. Até hoje os escritores estudiosos não sabem, né?
Que cartas são essas? Por que ele pegou cartas? Isso eu estou colocando assim, abrindo um parêntese no livro de Atos, porque Lucas, ele relata o essencial, ele não entra em detalhes, né? Esse é o primeiro ponto. Atos não vai dar todos os detalhes, como outras cartas de Paulo não vão dar todos os detalhes daquilo que ele fez. O pouco que nós sabemos, o pouco que chegou a nós, chegou por intermédio de Atos e das próprias cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Mas não tem um detalhe. Que cartas eram essas? Primeiro, quem é judeu para ficar dando carta para prender gente, colocar o pessoal na prisão? Quem está no governo é o judeu? É o romano. Você não vê ele indo lá, o governador da província, para pedir carta. Você não vê ele sair com um pelotão da polícia daquela época para perseguir cristãos. Então, esse é um ponto que ninguém sabe que tipo de carta era essa. Bem, mas Paulo, no seu zelo, fez isso. Eu preciso de cartas, eu preciso falar com o conselho do Sinédrio, eu preciso falar com o pessoal de Damasco. Eu, Paulo, sei qual era a vontade de Deus e eu estou determinado a acabar com o cristianismo. Olha que ideia tola. Mas ele estava convicto. Estava errado. Eu, Paulo, vou... Ele está dizendo isso com as suas ações. Eu, Paulo, vou varrer o cristianismo da terra. E quando nós vemos uma ideia como essa e classificamos ela, obviamente, como tola, nós damos risada. Porque eu fiquei lendo isso e eu fiquei lembrando de... Você que é filósofo vai lembrar dele, Voltaire, ou Voltaire, conforme se escreve, conforme está na grafia, Voltaire ou Voltaire, filósofo, se eu não me engano, francês. Inclusive, olha que coincidência, falei de Wesley há pouco, era amigo de Wesley, amigo. E sempre debatiam, né? O Wesley tentando convencer, e ele, como filósofo ateu, batia em Wesley. Mas eram amigos, trocavam figurinhas, frequentavam os mesmos lugares, partilhavam a mesma caneca de chá, contemporâneo de Wesley e amigo de Wesley, o Voltaire. O Voltaire foi tão tolo, mas tão tolo, que ele disse o seguinte: eu, Voltaire, vou profetizar. Olha só, daqui a 100 anos, a Bíblia, ela deixará de existir. Daqui a 100 anos, ninguém vai mais lembrar o que seria ou o que foi o cristianismo. E sabe o que é que aconteceu? Voltaire morreu. 100 anos após a morte de Voltaire, se eu não me engano, foi a Sociedade Bíblica, ou da Suíça ou da França, eu não lembro qual era o país, comprou a casa de Voltaire e colocou lá uma imprensa gráfica. E a partir da casa de Voltaire, passou a imprimir as escrituras. Então são ideias tolas, né, de querer varrer o cristianismo. Eu vou acabar com a Bíblia, ou como a Xuxa está dizendo atualmente, né? Agora vamos voltar para o nosso país. É preciso reescrever a Bíblia, vamos tirar o ódio. É uma ideia tola, minha gente. É uma ideia tola, meus irmãos. Isso não vai acontecer. Vamos seguir. Próximo slide. Eu achei, irmãos, um mapa. Esse mapa ele não está presente em nenhuma Bíblia, não achei nenhum livro que tinha, mas é interessante, eu coloquei ele aqui, sobre a trajetória de Paulo, né? Quem fala dessa trajetória aí é o Riniker, né? Um dos comentários bíblicos, é um teólogo alemão muito abençoado, pessoal ali da editora Esperança, e ele fala qual foi a trajetória de Paulo antes da sua primeira viagem missionária. Olha que legal! Então ele fez primeiro uma marcha para Damasco, que é o que nós estamos discutindo aqui, que é o que nosso pastor Rogério pregou e que nós lemos em Atos 9. Na sequência, se converte, há uma permanência dele na Arábia, Gálatas 1,17. Quem me ajuda aí? Quem pode abrir a Bíblia e ler para a gente? Gálatas 1,17. Ele permaneceu na Arábia, fazendo o quê?
Quem lembra o que Paulo estava fazendo na Arábia? Quem lembra? Essa é uma questão intrincada, né? Às vezes a gente passa direto para o ponto lá de que Paulo se tornou missionário. Ele fez a primeira viagem, fez a segunda, terceira, sim, e uma quarta até Roma. Maravilha. Mas você sabia que ele foi para a Arábia? Gálatas 1,17. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aleluia! Então a Escritura mostra que ele foi para a Arábia, né? Logo após a conversão. Ele não foi para Jerusalém, ele não foi encontrar-se com os apóstolos, ele foi lá para ter comunhão com Deus, para permanecer um tempo. E isso foi anos. Nós não estamos falando que ele foi, eu fiquei 30 dias aqui na Arábia orando, não. Ele ficou alguns anos ali, orando, buscando a presença de Deus. E foi nas areias ali da Arábia que ele recebeu o quê? O Evangelho. Ele recebeu o Evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que agora ele prega de novo com convicção. Vamos seguir. Retornou então para Jerusalém, Atos 9, 26 a 28, com Gálatas 1 e 18. Quem pode ler Gálatas 1 e 18, já que a gente está em Gálatas? Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Maravilha, muito obrigado. Então, Paulo agora permanece 15 dias na casa de quem? Cefas ou Pedro, né? E ali ele já começa um diálogo com os apóstolos. Depois ele teve uma curta permanência em Tarso, Atos 9:30. Fez uma viagem para Antioquia, conforme vemos em 11:25 de Atos, e uma viagem a Jerusalém com a oferta da igreja de Antioquia e o seu retorno. Então Paulo fez algumas andanças antes de começar o seu trabalho missionário. Pode passar. Atos 8 traz a história posterior à morte de Estevão, consentida por Saulo. Alguns estudiosos afirmam que Saulo consentia em sua morte. Significava que deram seu voto no Sinédrio para a execução de Estevão. Assim pode ser o coração humano quando pensa estar lutando com zelo próprio pela honra de Deus. Nós já comentamos, né? Como Paulo era convicto. E essa convicção ela foi levada para o lado extremo sempre, porque Paulo era assim. Ele tinha a convicção, só que ele levava até as últimas consequências. E como ele estava orientado de maneira errada, teve zelo pela honra de Deus, mas matando ou consentindo na morte de cristãos. Paulo se descreve como um perseguidor contumaz, que na verdade é um perseguidor teimoso, né? Em Atos e também em suas cartas. E ele, ali de cabeça baixa, começa a confessar os seus pecados nas suas próprias cartas. Ele diz: eu persegui a igreja de Deus, 1 Coríntios 15:9, né? Eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja de Deus, Filipenses 3 e 6, era blasfemo e perseguidor e insolente. Então Paulo está descrevendo a si mesmo como era essa fera selvagem, chamado Saulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Werner de Boer, que é justamente o comentarista alemão de Atos, ele cita que a perseguição efetuada por Saulo não seria possível sem o apoio do Sinédrio e do governo romano, mas que isso é impossível de se descobrir com certeza. Então, talvez explique a questão de por que ele foi buscar cartas, mas assim, ainda assim não se sabe ao certo, definidamente, no detalhe, como é que isso aconteceu. Encerrar cristãos no cárcere é o desejo dele, né? Não visava a detenção como tal, mas servia para mover um processo que acabava com açoites até que eles renegassem. Atos 26 e 11 ele confessa isso.
né? Pregando, ele confessa: obriguei-os a blasfemar. E caso eles se negassem a apostatar, acabava em pena de morte. A situação era essa dos cristãos de Jerusalém na primeira perseguição promovida por esse Saulo. Pode seguir, por favor? Saulo como perseguidor dos crentes, pode seguir. Aqui eu peguei um texto de Atos 8:3 e coloquei aqui algumas versões da Bíblia, né? Pode seguir. Saulo procurava destruir a igreja, conforme a NVT. Saulo assolava a igreja, conforme a revista corrigida. E Saulo, porém, queria destruir a igreja, conforme a NAA, nova versão atualizada. Então, vejam, olhando esses textos, qual era o plano malévolo de Saulo, né, com relação à igreja: assolar, pôr tudo ao nível do solo, destruir. Não queria que nada ficasse pedra sobre pedra que não fosse derribada. Ele queria varrer o cristianismo daquelas terras. Pode seguir? Agora, vamos falar de um assunto muito interessante. Estamos olhando para Paulo perseguindo a igreja, mas em nossos dias nós temos algumas perseguições ocorrendo com cristãos, nossos irmãos ao redor do mundo. E eu não poderia perder essa oportunidade para falar de Portas Abertas, que tem um trabalho maravilhoso chamado um trabalho de apoio, um trabalho onde eles ofertam apoio psicológico, trabalho onde eles criam renda